Bom dia, meus lindinhos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje dando uma continuidade no nosso tema Grécia Antiga. Eu quero começar a nossa aulinha de hoje corrigindo a tarefa da página 136. Alguns tiveram dúvidas e eu não sei por quê, gente, porque assim, ó, é a página 136, só que é o caderno 3. Nós já iniciamos o caderno 3, que está dentro do calendário, que a partir de segunda já iniciaríamos com o caderno 3. Professor, mas nós não temos o caderno 3 físico, mas vocês têm ele virtual. Então, pessoal, não tem problema, abre ele virtual lá, anota numa folha as respostas, manda foto para o prof. O prof até deixou aberto o prazo ali da tarefa, não precisa ficar preocupado com isso, tá bom? Então vamos lá, página 136, que diz assim, bem rapidinho. Observe o mapa da página anterior, mostrando a colonização grega e responda às questões. 1. O que motivou os gregos a fundar as colônias fora da Península Balcânica? Prestem atenção na resposta. A busca por incrementos do comércio. Estou falando, depois você vai pausando qualquer coisa, tá? E a busca de novas áreas que funcionassem como filiais das cidades-estado, para acomodar parte da população quando havia crescimento demográfico. Para não ficar tudo muita gente amontoada em uma cidade só, eles optaram por terem filiais aí. E ali na região balcânica ali não serviria tanta gente assim, né? E por último, o relevo grego impedia que as cidades crescessem muito em suas áreas originais. Então, eles buscavam outras áreas, né, que desse para o plantio, que desse para fazer outras coisas, porque aquela região acidentada era muito ruim, tá? Então, só até onde eu falei ali, das áreas originais, ponto. Essa é a resposta número 1. 2. A B, quer dizer, né? Resposta da B. Por que as colônias ficavam no litoral? Presta atenção na resposta. Porque a expansão colonial das cidades-estados gregas se deu através dos mares. Por esta razão, eles aportaram em diversas regiões onde podiam chegar pelos mares e acabavam por fundar comunidades ou entrepostos comerciais. Era justamente porque o mar era a saída, era por ali que chegavam os comerciantes, era por ali que eles entravam, então eles acabavam se estabelecendo ali no litoral mesmo. Certo, pessoal? Então vamos lá para a formação das cidades-estado. Página 133, começa ali. As comunidades igualitárias se tornam cidade-estado. Professor, explica só mais uma vez o que é cidade-estado, só para a gente entender. São cidades independentes, são cidades autônomas, são cidades que não dependem uma da outra. Lembra que eu falei para vocês que a Grécia era toda fragmentada? Tudo era Grécia, tudo pertencia à Grécia, mas cada cidade tinha o seu rei, cada cidade tinha suas leis próprias, cada cidade tinha o seu próprio representante. Então prestem atenção. Inicialmente, as comunidades gregas se caracterizavam pela organização igualitária, ou seja, a posse da terra era coletiva e não haviam divisões sociais. Eram pequenos agrupamentos chamados de genos, porque seus integrantes acreditavam que tinham um mesmo ancestral. As produções agrícolas e artesanal eram armazenadas e distribuídas ao grupo pelo líder da comunidade. Então não tinha uma divisão social, não tinha esse geno achando que era dos seus ancestrais comuns, era uma família, né? Como se fosse uma família. E naquela família tinha ali uma pessoa responsável por distribuir tudo por igual, o alimento, tudo que eles tinham, né? Não existia essa questão da propriedade privada ainda ali. Então, era uma sociedade igualitária, eles viviam todos iguais, não tinha essa divisão de classe social. Por volta do século 8 a.C., o aumento da população obrigou as comunidades a se subdividirem em grupos. A divisão fortaleceu alguns e enfraqueceu outros. Alguns deles passaram a dominar os demais, tornando-se proprietários de terras. O
Quem não possuía terras tinha que trabalhar com o artesanato, o comércio ou então para os proprietários. Com o tempo, as novas formas de organização social e o aumento crescente da população deram origem às chamadas polis, que são as cidades. Ali começou a se originar então as cidades na Grécia, geralmente construídas no alto das montanhas, com o objetivo de se proteger dos ataques dos inimigos. As polis, plural de polis, eram independentes, possuindo leis e governos próprios. Isso o professor já falou. Por isso, as polis são consideradas cidade-estado. E aí é tudo que eu falei. Eram governados por reis ou originários das classes proprietárias de terra e geralmente tinham uma área rural ao seu redor. Ali vem um mapinha ali da tarefa para vocês, tá? E agora a Magna Grécia, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. E depois temos a live ali que eu vou dar uma continuidade. As atividades comerciais e o aumento da população nas cidades-estados estimularam a fundação de colônias gregas em várias regiões do Mediterrâneo, no sul da Europa, no norte da África e da Ásia. Então não ficou só ali naquela regiãozinha da Península Balcânica. Eles foram se espalhando, tá? Essas cidades-estados foram se estabelecendo cada vez mais distantes ali da Península Balcânica. As limitações impostas pelo relevo grego, isso eu já falei, a região ocidental, não tinha como plantar, estimulavam a busca por novas áreas de acomodação do excedente demográfico, fora da Península Balcânica. Essas áreas ficaram conhecidas como Magna Grécia, ou seja, professor, o que é a Magna Grécia então? São todas as colônias estabelecidas fora da Península Balcânica. Era conhecido como Magna Grécia. Então, se alguma vez aí vocês virem esse termo, Magna Grécia, vocês já vão saber que eram as colônias que eram fundadas fora da Península Balcânica. Professor, o que é a Península Balcânica? Lembra aquele bracinho que sai do continente? O professor explicou isso. Tem a Península Itálica, que é da botinha, Península Balcânica, é aquela extensão de terra que sai do continente, banhada por mar. Península Arábica, tá? Essas colônias funcionavam como entrepostos de comércio ou como uma cópia da cidade-estado que a fundou. Calcula-se que mais de 30 cidades-estados gregas tinham colônias espelho. Na Magna Grécia, essas colônias eram subordinadas às cidades que fundaram, mas sim mantinham sua autonomia política. Ou seja, essas cidades-estados ali da Península Balcânica começam a fundar essas colônias, tá? Uma filial, vamos dizer assim, quando aumentava muito a população, era mandado para essas filiais, para evitar ali uma aglomeração muito grande de pessoas, evitar aglomeração, gente. Helenos ou gregos, tá? Bem rapidinho, os povos que chamados de gregos se autodenominavam helenos, o seu território de Elas, terra dos helenos, acreditavam que eram descendentes de Heleno, um ser mitológico, tá? E ali já entra a atividade. Só para finalizar aqui, qual a origem da denominação grega? Da Grécia? Qual que é a origem da palavra Grécia? Qual que é a origem do nome dado à Grécia? Há várias hipóteses sobre a denominação. Uma delas é a que grego era uma denominação anterior que os próprios habitantes da região se atribuíam. Outra hipótese é a de que os romanos chegaram à Península Balcânica e conquistaram um povo local conhecido como grego. Passaram então a usar esse nome para designar todos os habitantes na península. Como os romanos dominaram muitos territórios da antiguidade, os nomes que usavam acabaram espalhando e sendo utilizados por muitos povos. Dessa forma, o nome Grécia se espalhou e se fixou na história daquela sociedade, graças aos romanos que conquistaram ali e que já conheciam esse povo por grego. Certo, pessoal? A tarefinha o prof vai postar ali no campo das atividades, no Classroom. Aquele forte abraço, o prof está morrendo de saudade. Até a nossa próxima aula. Fui!